Amados, hoje nós vamos dar continuidade, né? Como iniciamos na semana passada, nós estamos falando sobre o bom combate, como o Senhor nos ensina, inclusive faz parte de um dos textos que nós iremos ler hoje. Como devemos nós combater as hostes espirituais da maldade, os lugares celestiais, não neste próximo domingo, no domingo seguinte, nós estaremos falando sobre depressão, e alguns irmãos têm me procurado para falar sobre esse tema, e nós não vamos tratar nesse tema os cultos durante a semana, nós vamos tratar num domingo, e muito do que nós estamos falando aqui também vai servir como base para aquilo que nós vamos estar falando, não nesse domingo, no próximo domingo, sobre este assunto. E hoje, pedi aos irmãos estarem abrindo as Bíblias em Mateus, capítulo 4, nós encontramos essa história no Evangelho de Marcos e de Lucas também, não no Evangelho de João, mas vamos ler aqui em Mateus 4, acerca da chamada tentação de Jesus. Nós temos muito a aprender com esse texto, com esse conto. Isso é um fato, isso aconteceu, não é uma parábola, nem uma história contada por alguém, mas o Senhor Jesus passou por isso. E aqui eu quero tirar um princípio importante. Mateus capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Vamos lá. Mateus 4:1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até aqui o momento. Se você ler em Marcos e Lucas, este mesmo texto, você vai perceber que em Lucas, por exemplo, o texto é muito mais claro em dizer que Jesus não foi, dar-se a entender que Jesus foi tentado nos últimos dias, nos últimos momentos dos 40 dias. Mas não, Lucas vem nos ensinar que Jesus foi tentado durante os 40 dias, durante as 40 noites. Ele acabou de ser batizado, ele acabou de receber um revestimento do Espírito Santo, e a Bíblia diz nos 3 evangelhos que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. E nesse deserto ele ficou 40 dias e 40 noites sem, amados, comer nada e beber nada. Tive a oportunidade de conhecer este lugar, por mais, mesmo que ele quisesse, amados, não tem uma gota d'água nesse deserto. E ele ali ficou durante este período. E a Bíblia diz então aqui em 3 pontos, eu creio que o Senhor foi tentado por muito mais outras situações, outros motivos e outros temas. Mas os 3 principais relatados, aqui são esses 3 que nós já conhecemos, e eu li somente o primeiro aqui. E não necessariamente, talvez foi nesta ordem, eu creio que sim, mas pode ter tido uma alternância aqui de ordem. Mas a primeira coisa em que o diabo vem combater a Cristo é sobre o quê? Jesus está com fome, com sede. Então o diabo vem e se apropria da palavra do Senhor, porque ele é conhecedor. O diabo ele vem para nos enganar. E lembre-se o que já aprendemos: engano é o distorcer da verdade, não é mentira. Não existe compromissos com a mentira ou engano. O engano ele é a verdade distorcida. Então ele pega a palavra e diz assim: olha, você está com fome,
E está escrito que tu tens poder para declarar a pedras que se tornem pães. E você pode comer, e pode se fartar. E a pergunta que eu faço aos irmãos, amados, olha que interessante. O que aconteceria com Jesus se Jesus fizesse isso e tornasse em pães, pedras, para poder comer? Qual o problema? O ministério dele inteiro iria ruir, ele não estaria mais apto e pronto para enfrentar as aflições que estaria por vir ainda por mais 3 anos e meio. Ele não iria vencer na cruz, se ele então desse uma ordem às pedras que se tornassem pães. O que de terrível poderia acontecer? Amados, o problema não está em Jesus comer o pão. O problema é que você está numa batalha. E numa batalha, você não tem, nenhum momento você pode dar brechas ao diabo. Eu vou dar um exemplo aos irmãos. No domingo eu estava falando isso com as crianças. Nós estávamos falando sobre a história de Gideão. E é importante entender que 32 mil homens se ajuntaram para o exército que Gideão estava convocando. 32 mil. O Senhor olha para aquele exército, mesmo sendo uma minoria, mesmo sabendo que do outro lado havia um exército de quase 150 mil homens, o Senhor olha para Gideão, e fala para Gideão, Gideão, todos os que estão com medo, os covardes, fala para eles que eles não precisam se preocupar, eles podem voltar para a casa deles, eles não precisam guerrear. E quando Gideão fala isso ao povo, 22 mil homens vão embora. O que sobra? 10 mil. 10 mil o quê? Valentes. 10 mil corajosos. As pessoas dizem que só os 300 eram valentes. Mentira. Os 10 mil eram valentes. Qual a diferença de 9.700 homens e de 300 homens? O Senhor manda então esses homens beber água na fonte de Arode. Eu até mostrei a foto para as crianças. É um lugar maravilhoso, no meio de um deserto, muito próximo, relativamente próximo da onde Jesus está aqui. Hoje ainda, inclusive, o exército de Israel faz treinamentos de mergulho, uma série de ações lá, é bem interessante esse lugar. O Senhor fala assim, põe eles para beber água. E aquele que beber água como um cão, ou seja, você ficar ali de 4, de bruço completamente, e abaixar a sua cabeça até a água e beber água, você vai separar num canto. Aquele que se ajoelhar e trouxer água até a boca, você vai separar. 9.700 homens dobram apenas um joelho, continuam com as suas lanças na mão e com a outra mão buscam a água e trazem a boca, porque do outro lado desta fonte está abrigado o exército inimigo. O que nós entendemos? Que 9.700 homens são valentes e corajosos, mas que têm habilidades com armas, que são homens adestrados para a batalha. São homens que têm conhecimento de que jamais eles podem beber água da forma como aqueles homens estavam bebendo, tendo o seu inimigo do outro lado da fonte. O que os 300 são? Covardes? Não, porque não foram embora com os 22. São valentes também, são corajosos também, porém com uma característica importante para Deus. Os 300 não têm habilidade nenhuma para a batalha, não têm noção. Querem estar ali, querem defender Israel, querem lutar pelas suas famílias, mas não tem nenhuma habilidade, não tem nenhuma capacidade de guerra. E o Senhor pega os 300 corajosos, valentes, mas desastrados, para uma batalha, aonde esses 300 não levam espada, aonde esses 300 não levam nenhuma arma, senão cântaros e tochas, só isso. E é assim que o Senhor venceu aquele exército numeroso, com homens que tinham em suas mãos coragem e valentia, mas nenhuma capacidade. Então se você escuta que não, que o Senhor separou 300 valentes, os 10 mil eram valentes. E a diferença dos 9.700 para os 300 é que os 300 eram desastrados, não tinham habilidade de guerra. E os 9.700 eram muito bons para a guerra. E o Senhor pegou aqueles que não tinham capacidade. E ele vai falando isso para Gideão o tempo todo. Gideão, sabe por que tem que ser 300? Sabe por que tem que ser dessa forma? Para que ninguém tenha dúvida que fui eu que livrei. 9.700 contra 150 mil. Olha, pode ser que eles consigam vencer uma batalha dessa. É muito difícil, cada um vai ter que matar mais de 15 homens. Mas é possível, sendo muito bons, uma boa estratégia, uma boa armação de um batalhão, consegue. Agora 300 é impossível.
vencer 150 mil. E ainda mais sem habilidade de guerra. Era isso que Deus queria, que a sua glória fosse manifestada. Quando Jesus vai para este combate, ele está preparado. A primeira coisa que o diabo vem, registrado aqui na Bíblia, para importunar a Cristo, é sobre as necessidades. Lembre-se que essa batalha, amados, não é só travada quando um demônio se manifesta em algum lugar, na igreja ou na casa de alguém. Esta batalha não é travada quando um demônio se manifesta. Nós, sem perceber, estamos travando essa batalha todos os dias, constantemente. A investida do diabo contra Cristo é o quê? É se apropriar da palavra para intervir numa necessidade física. Está com fome, tem sede, por que não rogar ao Pai por isto? E Jesus não dá aquilo que o diabo quer, porque quando você está em batalha, não existe acordos com o inimigo. Por muitos anos o Brasil achou que tinha oposição política, mas uma coisa que nós aprendemos ao longo desse último ano, pelo menos, é que não existia direita e esquerda. Você via um partido que sempre se falou de direita se associando à esquerda, abraçando, não votando contra o PT votando a favor do PSDB, e foi frustrante para muitos brasileiros, porque eles entendiam que existiam dois lados e perceberam que todos estavam do mesmo lado. Para o Brasil eram inimigos, e depois a gente descobriu que não eram inimigos, pelo contrário, têm interesses em comum. Então é muito frustrante, amados, isso não existe em nenhuma batalha, você não tem acordos com o inimigo. Nesta batalha que nós estamos travando, não existe acordo, existe limites, existe autoridade, mas não existe acordo. É mesmo, por que não? O que Cristo viesse a fazer, que era transformar pedras em pães, era o princípio do início do pecado, nós já falamos aqui, quando você começa a dar atenção, quando você começa a dar crédito para aquilo que o inimigo assim faz. Uma batalha que o diabo tem prevalecido sobre muitas pessoas é sobre as necessidades. Não porque as pessoas estão passando fome, mas porque as pessoas deixam de servir ao Senhor como devem, como o Senhor tem queimado no coração delas. Por quê? Porque eles estão preocupados em suprir as suas necessidades. E por estar preocupado em suprir as suas necessidades, acham que muitas vezes este caminho é a vontade do Senhor. Sendo que essa é uma responsabilidade que ele trouxe para si. Nós estamos no capítulo 4, mas se você for lá no capítulo 6 de Mateus, você vai ver que essa responsabilidade Deus trouxe para si. Ele falou assim, o teu sustento, o teu futuro é minha responsabilidade, não é sua. E aí nós, então com medo, porque passamos por dificuldades, porque temos que batalhar para conseguir ganhar o nosso pão, nós começamos a perceber que muitas vezes o cristão já começa a perder a batalha, quando ele não entende o que Cristo nos ensinou aqui, que as necessidades são supridas por Deus. Eu não preciso comer do pão, eu preciso do alimento que vem do Senhor. Claro que tem um sentido figurado e espiritual aqui, mas também ele está tratando das nossas necessidades físicas. Falávamos disso no domingo. Jesus fala para Pedro, Pedro, eu sei que é injusto o imposto. É injusto. Mas se você crer no Senhor, olha o que vai acontecer. Ele vai e pesca, pega o peixe tem uma moeda dentro da boca e ele paga os impostos deles. Se nós confiarmos no Senhor, o Senhor vai suprir as necessidades. A primeira investida do diabo contra o Senhor é sobre a necessidade física. A segunda investida, vamos continuar lendo, versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, vão abraçá-los nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Mais uma vez o inimigo vem com a palavra tentando distorcer, só que agora ele muda o campo. Ele não trabalha mais sobre as necessidades. Depois de eu entender que eu vivo sobre a dependência do Senhor e não dos homens,
que se eu tenho algo a comer, se eu estou vivo ainda sobre essa terra, foi por misericórdia do Senhor e não pela minha capacidade, nós então passamos aqui a enfrentar um outro tipo de batalha. E é uma batalha, amados, que está relacionado principalmente à nossa relação com Deus. Primeiro ele trabalhou sobre as necessidades, sobre a sobrevivência do homem na terra, o dia a dia, o pão, a comida, a roupa, o sustento. E o diabo, muitas batalhas estão sendo vencidas contra o povo de Deus, sem sequer chegar aos outros estágios. Já na necessidade, ele prevalece, porque eu fico com medo do dia de amanhã. Eu fico com medo, o que será que eu vou vestir, o que será que eu vou comer, e esse medo me toma de tal forma, que eu muitas vezes não me preocupo em ler a palavra do Senhor durante o dia, em estar em comunhão com Ele, mas eu procuro tentar ocupar a minha mente com outras ocupações, para tentar suprir as minhas necessidades. E é aí que o inimigo tem vencido muitos. As pessoas pensam que o travar da batalha contra o diabo é só numa manifestação demoníaca. Não é, amados. A nossa batalha começa muito antes. Ele então vai para um segundo campo de batalha. Agora não é mais sobre as necessidades. Agora é sobre a tua relação com Deus. Como você enxerga o teu general. E é interessante porque ele coloca Jesus numa condição, primeiro, se ele está no pináculo do templo, ele está exposto diante de todos os homens. Porque até então, das 3 provocações do diabo, 2 foram travadas em particular. Mas esta, ele expõe o Senhor num lugar. Ele poderia fazer isso em qualquer lugar, mas ele vai até o templo, rodeado de muitas pessoas. E aí ele fala, olha, você é filho de Deus. Ele não começa assim, se tu és o filho de Deus, ou seja, se você mesmo, Diogo, é filho, você tem relação, você tem intimidade, se você é servo do Deus Altíssimo, então prova. Lembra do fermento dos fariseus? Um princípio que o Senhor nos ensina. Qual é o princípio, a doutrina do fermento dos fariseus? Faz um milagre para que nós então possamos crer. Faz um milagre. Não é mais sobre suprir necessidades. Faz você um milagre. Olha, está todo mundo aqui esperando. Jesus, se tu fizeres um milagre aqui na frente de todo mundo, todos vão crer que tu és o Messias. É isso que ele fala lá ao Senhor a respeito de Jó. É claro, o Senhor dá tudo para ele. Tira, para ver se ele vai te servir. O segundo campo onde o diabo está trabalhando contra Cristo, investindo contra nós, no exemplo, é sobre a nossa relação, como nós enxergamos a Deus. Olha que maravilhosa a declaração daqueles 3 jovens diante da fornalha e Nabucodonosor na Babilônia. É exatamente isto. É exatamente isto. Eles olham para Nabucodonosor e falam, Nabucodonosor, eu acho que você não conhece o nosso Deus. Deixa eu te explicar quem Ele é. Deixa eu te explicar um pouco dos atributos do Deus a qual servimos. Como é que funciona? Eu não mando nele. Não sou eu que determino o que ele tem que fazer. Se você escuta aí na televisão alguma coisa que você tem que determinar e falar, não se engane. É um princípio da nossa relação com Deus. Nós não determinamos o que Deus tem que fazer. Hoje eu estava dando uma orientação a 2 jovens que nós estamos começando a fazer um trabalho com elas e discipular. E eu estava falando sobre oração. E eu falei, olha, existe um momento da oração em que, e eu coloco como último estágio da oração, que você vai falar aquilo que está no teu coração. Talvez você tenha um espinho na carne e você quer pedir para o Senhor tirar. Talvez você está passando por um grande desafio e problema, e é aquele momento, e eu fui ensinando elas, naquele momento você vai expor isto, você vai colocar para fora. Só que você não se esqueça que existe um princípio. Você pode falar, Deus, esse cálice é muito pesado para mim carregar. Eu não consigo tomar, eu não consigo provar dele. É muito difícil. Afasta de mim esse cálice. Você pode falar isto. Você pode pedir isto ao Senhor. Mas nunca se esqueça que mesmo pedindo isso ao Senhor, você nunca vai impor isso a Ele. Mas Senhor, se isto é necessário, se eu preciso provar desse cálice para crescer, para aprender, para me tornar forte, então me ensina, me ajuda a conviver, a enfrentar isto. Não é imposição. Senhor, eu não quero esse cálice. Senhor, basta.
Não quero mais viver isto. Não existe imposição na relação com Deus. É isso que os 3 jovens estão falando para Nabucodonosor. Nabucodonosor, deixa eu te explicar um princípio que Jó nos ensinou, esses 3 jovens nos ensinaram, Paulo nos ensinou e Cristo aqui também. Qual é o princípio? O nosso Deus, Ele tem poder para vir aqui pessoalmente, esbofetear o rei se for necessário e pôr todo mundo para correr. O nosso Deus, Ele tem poder para destruir qualquer investida contra Ele. O nosso Deus tem poder para nos livrar dessa fornalha. O nosso Deus tem poder para fazer simplesmente esse fogo apagar num piscar de olhos. O nosso Deus tem poderes ilimitados. Ele pode fazer isso. Mas saiba de uma coisa, pode ser que hoje Ele não queira. Pode ser que hoje seja o dia da nossa morte. Então, tanto faz se hoje nós morreremos ou se Ele vai nos livrar, uma coisa é certa, princípios, diante de outra estátua, de um ser, de alguém, nós nunca nos curvaremos, só Ele eu vou adorar. É um princípio, você não impõe, você não chega para Deus e fala assim, Deus me livra da fornalha, e se Ele não quiser? E esse é o problema, que muitas vezes o cristão perde a sua batalha, porque ele muitas vezes na relação dele com Deus, para querer enfrentar o diabo, ou as aflições, ou provações, ele quer impor o que Deus tem que fazer. Está errado. Você não impõe. Ele declara. Não é dessa forma. Não sou eu que decido o meu futuro. Eu vou me jogar daqui e Deus vai dar um jeito de me livrar. Eu vou ser inconsequente e Deus vai dar um jeito de resolver a minha vida. Eu vou sair atirando e Deus que livre quem não tem que morrer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona a nossa relação com Deus. E o diabo prevalece sobre muitas pessoas ensinando o oposto. Não, faça a prova. Coloca ele contra a parede. Diz o que ele tem que fazer e você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai te abençoar, ele vai fazer isso. Isto é abominável, não existe isso na relação com Deus. Ninguém impõe o que ele faz. Ninguém decide, ninguém o coloca contra a parede para que ele então faça aquilo que eu quero. Vocês não vão encontrar isso na Bíblia. E este princípio é um princípio desta batalha que nós travamos contra as hostes espirituais da maldade. Cuidado com as nossas orações. Nós não temos que impor a Deus o que Ele tem que fazer. Nós podemos pedir, nós podemos clamar, mas a vontade é dEle. A palavra final é dEle. Então nós temos que ter sabedoria. Primeiro o diabo vem combater os homens sobre as suas necessidades. E daí, amados, ele já consegue prevalecer sobre a imensa maioria. Daqueles que conseguem transpassar sobre este desafio, nós nos deparamos aqui com um outro problema, que é a batalha que está envolvendo a nossa relação com Deus. Está disposto a não receber nada diante do Senhor e continuar fiel a Ele? Aquilo que o profeta Abacuque fala: e se tudo for roubado? E se eu perder tudo? E se eu não tiver mais nada? E se a esperança? E se tudo me for retirado e não sobrar nada de mim, como Jó falou? Saí nu do ventre da minha mãe. Eu vou voltar desta forma para lá. Aonde está a nossa firmeza em servir ao Senhor? É disso que o diabo está desafiando a Cristo. Você está disposto a se relacionar com Deus assim, sem receber nada dele? Amados, é óbvio que o Senhor não nos desampara, que o Senhor sempre está e sempre, a Bíblia diz que Ele tem prazer em nos abençoar. Prazer em abençoar a quem? Aos seus servos. Mas entenda que para eu me tornar servo do Senhor, eu preciso entender que eu não tenho que colocar Deus contra a parede. Eu não tenho que falar o que Ele tem que fazer. Você percebe que Daniel não dobra o seu joelho para falar assim: Deus, me livra da morte. Isso é problema de Deus. Ele tem que orar pela restauração de Israel. Isso é dever dele. E a vida dele e o futuro dele, e se ele vai morrer hoje ou amanhã, isso pertence ao Senhor. Então ele não está preocupado com isso. Não inverteu a função e a autoridade. O diabo vem investindo contra isso, primeiro sobre as necessidades do homem, depois a sua relação com Deus. É um Deus que é o dono do ouro e da prata? Todo mundo ama falar isso, mas nem sabe onde está escrito. E nem se está escrito na Bíblia. Agora eu lancei uma
incógnita. Se você sabe onde está escrito, fique em paz, amados, está escrito sim, mas eu quero que você descubra. Ele é o dono do ouro e da prata. Tá, mas e se ele não quiser dar ouro? Eu fiz menção recentemente sobre isso. O mar abriu para Moisés. Pedro andou sobre as águas, mas Paulo teve que nadar para não morrer afogado. E ainda Deus falou, chega na praia, eu falei, espera todo mundo vir. Não foge não. Você tem um encontro em Roma, necessário. Tem a guarda pretoriana sendo a sua guarda, a espera para você então falar do amor de Cristo. Existem almas que vão ser alcançadas naquela prisão. Existem cartas que vão ser escritas, para mim e para você. Então, tudo está sobre a vontade do Senhor. A obra de Deus e o ato dele é estranho? Sim, nós aprendemos isso com o profeta Isaías. E muitas vezes a vontade do Senhor está associada em estarmos presos para poder escrever cartas e enviar a pessoas que por séculos e séculos vão ser edificados por essas cartas. Então não sou eu que imponho o que eu quero. Por isso Deus chegou para Paulo e falou assim, a minha graça te basta, eu decido. E eu quero que o espinho continue, e ponto. É isso que ele está falando. Eu não tento a Deus. Eu não determino o que Deus tem que fazer. Eu não falo o que ele tem, e o que ele deve, e o que ele não vai fazer. E tem um detalhe, eu também não crio expectativas. Ele faz o que ele quer, e não tem que dar satisfação. Maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço forte. Mas leia a continuidade, ele fala assim, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, o Senhor declara em Isaías 42, se eu não estou enganado. Depois ele fala o quê? A minha glória eu não divido com ninguém. Com ninguém. O poder é meu, eu faço o que eu quero, a forma é minha e eu faço da maneira que eu bem entender. E ponto. É assim que é a nossa relação com Deus. Ai, que relação ofensiva. Isso, nós somos servos. Nós não somos conselheiros de Deus. Deve ser 42, 40. Vamos lá. Quarenta e dois, 8? 9? É porque eu não tenho essa página, a Rebeca comeu essa página na minha Bíblia. 42, 8, né? Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois a outro eu não darei, ou dividirei, dependendo da versão. Nem o meu louvor, as imagens de escultura. Na dúvida, eu falava disso segunda-feira com um casal. A gente vai criando, amados, a minha preocupação é nós nos perdermos em algo que precisa ser zeloso e nós não estamos sendo mais. O Senhor diz assim, eu sou o Senhor e este é o meu nome. Quando você for falar com Ele, como é que você tem que referir-se a Ele? Senhor. E nós, pode parecer religiosidade, como eu já escutei. Eu mesmo, um dia, já pensei que isso também era religiosidade. Mas ele descreve e deixou registrado na palavra, o meu nome é Senhor. Não é você, não é psiu. Não é, é Senhor. Ele diz, quando você for se referir a mim, é Senhor. Meu nome é este, Senhor. Autoridade, poder, domínio. Você não se refere de qualquer forma. Talvez você possa pensar que isso é exagero, mas está escrito. E se nós não seguirmos e isto realmente tem uma importância, significa que é autoridade. Nós vamos falar disso daqui para frente, já. O que é uma autoridade? Jesus, então, ele é confrontado e a relação dele com o Pai é colocado em xeque. E ele fala, não, eu não determino o que Deus faz. Eu só obedeço ordem. É assim que funciona. Vem a ordem e eu cumpro. Eu não falo para ele como tem que ser. Eu não falo para ele como deve ser. Lembre-se dos exemplos terríveis que nós temos na Bíblia. E lá no Salmo 119, se eu não estou enganado, também fala isto. Abraão quis mudar o plano de Deus.
Ele teve um filho com uma escrava e colhe o preço até hoje. Abraão quis mudar o plano de Deus, clamando por misericórdia para preservar a vida de Ló. E o que aconteceu? Está aí, os 2 filhos do incesto das filhas de Ló com seu pai. E o mundo árabe é o que é hoje por conta disso. Quando o homem quer intervir, por isso que o princípio da nossa relação com Deus não é colocar ele contra a parede, não é propor nada a ele, não é falar, faz dessa forma, faz desse jeito. Isso é diabólico, é isso que o diabo quer. Que eu e você percamos, vamos assim perder a nossa batalha espiritual, impondo a Deus o que ele tem que fazer. É loucura, amados. Nós não temos que impor o que Deus tem que fazer. Nós temos que deixar Ele governar a nossa vida e o nosso barco. Terceira investida do diabo. Vamos lá. 8. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A terceira investida do diabo não é sobre a necessidade do homem, não é sobre a sua relação com Deus, como ele enxerga quem é Deus e o que Deus pode fazer por ele. Não existe interesse, existe obediência somente. Mas no terceiro, aqui o diabo vem tratar sobre algo que é muito profundo, delicado e sensível, que é com a vaidade do homem, o ego do homem, com os seus desejos, os seus planos e os seus projetos. O diabo está oferecendo uma autoridade a Cristo, um poder. Me foi dado, a terra me foi dada. Apocalipse capítulo 6, versículo 2, me foi dado essa coroa, e eu dou para quem eu quero. Agora, eu quero dar para você. É uma proposta boa. Você se curva e eu te dou o mundo de volta. Está tudo resolvido. Ei, Jesus, lembra-se, amados, você talvez não fez essa associação. Olha como o diabo é astuto. O que acontece no Getsemane? No Getsemane acontece que Jesus expõe o seu desejo, expõe a sua real vontade. E qual que era a real vontade e desejo de Cristo? Não enfrentar a cruz, resolver de outro jeito, resolver de outra forma. Isso não é heresia, é verdade. Senhor, afasta de mim, tem como fazer diferente? Ele estava aflito, angustiado e propõe fazer diferente. Mas antes, amados, entenda, Jesus não está impondo, Deus, eu não vou tomar esse cálice. Eu não aceito, eu determino, não. É possível? Tem como? Se não tem como, seja feita a tua vontade. Se existir um outro caminho, me mostra. Mas se não existe, se é a cruz, eu vou para a cruz, e não tem ponto, ele expõe. E o que o diabo está propondo para Cristo 3 anos e meio antes? Existe uma forma, existe uma maneira de você resolver tudo isso sem precisar passar pela cruz. É isso que ele está falando. Existe um atalho. E ainda é um atalho que vai te dar autoridade e poder sobre a terra. Amados, parece uma proposta irrecusável. Só que quando você vai lá no capítulo 5 de Apocalipse, Jesus trocou a possibilidade de ter toda a autoridade sobre a terra por uma autoridade maior. Porque lá no capítulo 5 de Apocalipse, o ancião que chega para consolar João fala, João, foi por isso que Jesus morreu. Hoje ele tem autoridade no céu, na terra e no inferno. Não é só na terra. Agora ele manda nos 3 reinos. Agora ele manda nessas 3 estações. Não é só sobre a terra, é sobre o inferno também, sobre a morte.
Nos céus, na terra, nem debaixo da terra alguém tem autoridade como ele. Só ele pode abrir o livro. Só ele pode revelar o que tem dentro. Jesus trocou a autoridade da terra para ter autoridade sobre todos os reinos. Não só da terra, mas espiritual e também o inferno. Mas a proposta aparentemente parece ser maravilhosa. E é uma das investidas das trevas, é trabalhar sobre isso. Agora eu vou fazer um comentário aos irmãos, e os irmãos sabem a resposta. Quantos servos de Deus que nós conhecemos, os mais antigos? Quantos homens de Deus, lá na década de 80, eram referências para a igreja cristã? E no meio do caminho foram aceitando a coroa do diabo. E foram se envolvendo mais com o mundo do que com o Senhor. E hoje, até a sua palavra, a sua pregação, não surte mais efeito. Transformador, de renúncia, são palavras que estão relacionadas a essas propostas do diabo. Determina, põe Deus contra a parede, você vai ver o que ele vai fazer, faz um propósito, fala eu quero, eu tenho, é uma doutrina diferente. Não é mais aquilo que Cristo defendeu nessa tentação. Ou seja, o diabo já prevaleceu sobre estes, começaram no espírito e estão terminando os seus ministérios na carne. O inimigo venceu sobre estes. Para se manter a autoridade contra as hostes espirituais, nós não podemos ceder a isto. Na semana que vem nós vamos falar sobre a batalha confrontada diretamente, no dia a dia. O que são as armaduras que o Senhor nos ensina, lá em Efésios, para combater essas iniciativas. Mas entenda que aqui o Senhor vem nos ensinar 3 investidas muito claras do diabo. Aonde ele quer vencer e prevalecer sobre nós? Sobre as necessidades, o dia a dia, o cotidiano da nossa vida aqui. É os espinhos que sufocam para não nos deixar crescer e florescer. Outra investida é como nós enxergamos a Deus, como nós nos relacionamos com Ele, como nós compreendemos os seus princípios, como você o vê, como um grande garçom no universo que existe para te servir, ou você se vê como um grande garçom, servo que existe para obedecê-lo somente. Depois ele vem neste âmbito, que envolve a vaidade, o crescimento, como João nos ensina no capítulo 3, homens que acabaram se apaixonando pela noiva e cometendo adultério, fazendo com que a igreja ame eles e não a Cristo. Gostaram do poder? Não entenderam que a autoridade que o Senhor concedeu a eles não foi uma autoridade para si, como lemos aqui em Isaías 42:8. A glória é dele, ele não divide, pertence a ele, só a ele. Por isso que Cristo está declarando ao diabo, a glória é de Deus e só a ele eu vou me curvar. Olha o que é autoridade, amados. Vamos no próximo evangelho, que é o evangelho de Marcos, capítulo 1. Se você ainda tem aquela pessoa que você conhece, que diz que você tem que saber, falar, da onde vem o inimigo, conversar com o diabo, olha como Jesus tratava os demônios. Marcos capítulo 1. Versículo 34 em diante. Amados, presta atenção nesse texto. Presta atenção. 34. 1:34 de Marcos. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantou-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Eu quero me deter um pouco nesse texto. Estranho, né? Jesus não deixava os demônios nem sequer falar. Jesus não conversava com os demônios. Jesus não ficava ali dialogando com eles. No exemplo que nós falamos na semana passada, Jesus chega, aquele jovem, e ele percebe que ele está ordenando e não para. E ele está ali expulsando o demônio e não para. Ele fala assim, espera um pouquinho. Como é seu nome? Legião. Está explicado.
Porque sai um, sai outro, e continua endemoniado. Ah, legião, tá bom. Aí os demônios pedem autorização para entrar na manada de porcos. E Jesus autoriza. Ali é o único momento onde você vê Jesus falando com os demônios para nos ensinar aquilo que falamos na semana passada. Mas o princípio é, você não dialoga com o demônio. Pouco importa se é Zé Pilintra, Tranca-Rua, o que é, Maria Padilha, tanto faz. Isso é autoridade. Quem é que manda um se calar e ele se cala? Quando Jesus acalma a tempestade e o mar, o que os discípulos falam para ele? Que homem é esse? Que tem autoridade sobre o vento, sobre o mar. Quem manda se calar é quem tem autoridade. Quem não tem autoridade, não consegue. Não consegue transpor, não consegue impor, não consegue estabelecer-se. Jesus não dialogava. Jesus não permitia que os demônios falassem. E eles obedeciam porque ele tinha autoridade. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar desse texto. Autoridade. E aí talvez você se pergunte, e é disso que nós vamos falar bastante na semana que vem. Como adquirir esta autoridade? Só existe uma receita, uma tarefa a ser cumprido para ter esta autoridade. E para ter esta autoridade, não estamos falando de conhecimento profundo da Bíblia. Não estamos falando de mestres e doutores na palavra. Não é essa a receita. Não é esse o alimento. É o que está no versículo seguinte que nós lemos. Vamos ler de novo o versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, já ainda era madrugada, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Jesus curava. Olha, no 34 diz que ele fez muitos prodígios. Curou muitos enfermos. Não foram poucos. Foram muitos enfermos curados, muitas pessoas libertas, muitos demônios expulsos, cegos enxergando, tudo isso num dia só, muitos. Que autoridade é essa sobre as enfermidades? Que autoridade é essa sobre as hostes? Que autoridade é essa sobre as potestades? Que autoridade é essa sobre os demônios? Como ele adquire essa autoridade? Consagração. Ele acorda de madrugada depois de um dia exaustivo. Ele não espera o sol nascer. Ele acorda antes de todo mundo, vai para o deserto, e ali ele começa a orar. Ali ele começa a falar com o Senhor. Ali ele começa a consagrar mais um dia a Deus. Não sei o que eu vou enfrentar, o que há de se ver, mas ele está ali se consagrando. Jejum e oração. Isso dá autoridade. Pura e simplesmente. Você não precisa fazer a campanha dos 7 dias do milagre, não sei das quantas. Você não precisa fazer, você precisa jejuar e orar. Lembre-se do exemplo de Jesus, combatendo o diabo. O que ele estava fazendo? Jejuando e orando. E esse exemplo aqui? Jejuando e orando. É coincidência? É isso que dá autoridade. Não é o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico tem um proveito imenso para outras áreas. Quando se trata deste assunto, jejum e oração. Jejum e oração. Por isso, talvez você já teve a oportunidade de ver pessoas recém-convertidas, novas ainda na fé, talvez 1 mês, 2 meses. Eu vi. Pessoas ainda muito jovens na fé, crianças, nascendo, e que ficaram maravilhados de expulsar demônio. E eu vi com os meus próprios olhos. E depois olhou e falou assim, como isso é possível? Porque isso não requer conhecimento bíblico, requer autoridade. Você não tem se consagrado? Você não tem buscado ao Senhor? Você não tem feito jejum? E ele falou, é verdade. É isso que te dá autoridade. Não é o quanto você conhece da Bíblia. Não é o quanto você sabe onde está escrito. Não é quando eu falo um versículo, você sabe, está no livro de... Não, não é isso. O que te dá autoridade para mandar os demônios se calar, o que te dá autoridade sobre enfermidades, o que te dá autoridade sobre isso é consagração. A melhor arma contra os demônios, é a melhor arma contra o diabo, é isso. É por isso que o Senhor venceu o diabo naqueles 40 dias. Por isso que ele não podia comer.
Ele tinha que mortificar a carne. Porque quanto mais mortificada a carne estava, mais forte o espírito se estabelecia. É um princípio simples. Autoridade se dá por jejum e oração. Nada além disso. Jejum e oração. Jejum e oração. Ah, mas a campanha... Jejum e oração. Você não vai encontrar nenhuma outra receita na Bíblia inteira. Jejum e oração. Só isso. Só parece pouco. Tem um efeito poderosíssimo. Por isso Jesus tinha essa autoridade. Demônio algum ousava abrir a boca diante dele. Autoridade. E não é porque é Jesus, é porque ele orava. Depois de um dia exaustivo como esse, ele acorda de madrugada, antes do sol nascer, e vai se consagrar mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Se consagre mais ainda. Busque mais ainda. Aproveita que ele está perto. É isso que nos dá autoridade, amados. Hoje nós falamos sobre autoridade contra os demônios. Autoridade manifestada por Cristo contra o diabo. E contra os demônios e as enfermidades veio por jejum e oração. Amém?